Milhares de pedidos de BPC-Loas podem ser negados por detalhe, que parecem pequenos, mas que para o INSS fazem toda a diferença. Você tem certeza de que a sua situação ou de alguém que você ama se encaixa perfeitamente no que a lei diz hoje? Receber um não do INSS pode ser o começo de uma grande dor de cabeça. Mas hoje você vai entender exatamente como proteger e garantir o seu direito. Fique comigo porque a informação que eu vou te dar pode ser a diferença entre a tranquilidade e o desespero financeiro. Olá, eu sou Leandro Marota, especialista em direitos sociais e previdenciários. Minha missão é traduzir o juridiquês e transformar a lei em algo que você possa usar para defender você e sua família. Eu peço que você fique até o final, porque o que eu vou te explicar sobre a regra da renda familiar muda o jogo. E muita gente não sabe disso e acaba desistindo no meio do caminho. Vamos começar pelo básico, ainda que confunde muita gente. O que é o BPC-Loas? A primeira coisa que você precisa saber é: o BPC não é aposentadoria. E para ter direito a ele, você não precisa estar contribuindo para o INSS. Ele é um benefício de assistência social, um direito garantido pela Constituição para proteger pessoas em situação de vulnerabilidade. E qual é o valor? O BPC-Loas é sempre de um salário mínimo. E para o ano de 2026, o valor atual é R$ 1.621. Diferente da aposentadoria, o BPC não paga também o 13º e não deixa a pessoa por morte. E atenção, ele não é um benefício vitalício, é um benefício continuado, ou seja, ele dura enquanto a pessoa atender a esses critérios. Se a situação de renda ou de saúde mudar, o benefício pode ser cortado. Por isso, as revisões são constantes. Agora que a base está clara, vamos ver os dois grupos de pessoas que têm direito a esse benefício. Vamos lá. O primeiro grupo é o dos idosos. E a regra aqui é bem direta. Para ter direito ao BPC, o idoso precisa ter mais de 65 anos. E aqui não são 60 nem 62, a lei é muito clara, é 65 anos completos. Muita gente confunde com outros benefícios, como o transporte gratuito, que em algumas cidades começa aos 60, mas para o BPC a idade é 65 anos. Além da idade, o idoso precisa, claro, comprovar a questão da baixa renda, que é o ponto central do benefício e que vamos detalhar mais à frente, pois é onde a maioria dos problemas acontece. O segundo grupo que tem direito ao BPC é o grupo de pessoas com deficiência. E aqui a primeira grande diferença: não existe idade mínima. O direito pode ser para um bebê, para uma criança, para um jovem, para um adulto. Aqui no escritório, por exemplo, nós temos diversas crianças que têm o benefício concedido. Mas o que a lei considera como deficiência para o BPC-Loas? Preste muita atenção aqui. Não se trata apenas de ter um diagnóstico no papel. O que importa é o impacto que essa condição causa na vida da pessoa. A lei fala em impedimento de longo prazo, que é definido como um prazo mínimo de 2 anos, ou seja, você tem que estar por mais de 2 anos nessa condição. Esse impedimento ele pode ser de natureza física, mental, intelectual ou até sensorial. A análise do INSS não é sobre o nome da doença, mas sobre a limitação que ela te causa. E a pergunta que o perito tenta responder é a seguinte: esse impedimento, junto com as barreiras que a pessoa enfrenta na sociedade, a impede de participar da vida em comunidade em condições iguais de outras pessoas? Por exemplo, ter diabetes por si só não garante o direito. Mas, se esse diabetes causou consequências graves e permanentes, como uma amputação que impede a pessoa de trabalhar, ou a perda da visão, aí sim nós estamos falando de um impedimento que pode garantir o benefício de prestação continuada. Para comprovar essa condição, a pessoa precisa passar por uma avaliação dupla no INSS. A primeira, a médica, que analisa a condição de saúde, e a avaliação social, com um assistente social, que vai analisar o contexto de vida, as barreiras e o impacto da deficiência no dia a dia da pessoa. Essa é a chamada, então, avaliação biopsicossocial. Agora, chegamos ao ponto que causa a maioria das negativas do INSS, a renda familiar. Se você entender o que eu vou explicar agora, suas chances aumentam muito de conseguir o benefício. A regra geral que o INSS aplica de forma mais rígida é que a renda por pessoa do grupo familiar não pode ser maior do que 1/4 do salário mínimo. Pensando no salário mínimo atual de R$ 1.621, esse limite seria de aproximadamente R$ 405,25.
centavos por pessoa. Se a renda da sua casa, dividido pelo número de moradores, passar 1 centavo disso, o INSS provavelmente vai negar o seu benefício na via administrativa. E é aqui que muita gente desiste de requerer o benefício. Mas existe uma saída que foi consolidada, inclusive lá no STF. O STF decidiu que esse critério de 1/4 do salário mínimo ele não é absoluto. Um juiz pode reconhecer a situação de vulnerabilidade mesmo que a renda seja um pouco maior do que isso. E como isso funciona? A justiça entende que o que importa é o dinheiro que realmente sobra para a família, viver com dignidade. Isso abre espaço para uma tese jurídica poderosa, o abatimento de despesas e gastos. Despesas contínuas e comprovadas como com saúde, por exemplo, podem ser deduzidas do cálculo. E dentro dessas despesas nós podemos imaginar várias delas, como por exemplo, medicamentos de uso contínuo que o SUS não fornece, gastos com fraldas geriátricas, enfim, terapias, consultas, tudo isso pode entrar no cálculo para o abatimento da renda que não estão disponíveis na rede pública. Isso não é algo que você simplesmente anota no formulário do INSS. É um argumento legal que pode ser defendido. Geralmente, com a ajuda de um advogado na justiça, você precisa documentar tudo. Laudos médicos que comprovem a necessidade, receitas, notas fiscais. Além disso, certos valores já são excluídos do cálculo por lei. Se alguém na sua casa já recebe o benefício de prestação continuada, esse valor não entra na conta da renda. O mesmo vale, em muitos casos, para aposentadorias ou pensões de até um salário mínimo recebidas por um outro idoso da família. Também não entra no cálculo. Mesmo que você se encaixe em todos os critérios, nada vai acontecer se você ignorar a porta de entrada para o BPC, o CAD único ou cadastro único. Pense o CAD único como uma fotografia inicial da sua família para o governo. Sem ele atualizado, é praticamente impossível pedir ou manter o seu benefício. A regra é clara, o cadastro deve ser atualizado no máximo a cada 24 meses, ou sempre que houver uma mudança importante na sua família, como por exemplo, alguém se mudou, nasceu um bebê ou a renda foi alterada. Os pente finos do governo são, na verdade, cruzamento de dados. E um CAD único desatualizado é o principal motivo para a suspensão e bloqueio do benefício. A minha recomendação é séria, vá no CRAS da sua cidade, verifique se o seu cadastro está em dia, leve os documentos de todas as pessoas que moram na sua casa. É um passo burocrático, mas essencial. Então, as situações em que o PPC LOAS deve ser pago são: número 1, para o idoso com 65 anos ou mais que vive em uma família de baixa renda, e 2, para a pessoa com deficiência, independente da idade, que tem um impedimento de longo prazo, que também comprove a situação de baixa renda. Lembre-se que o critério da renda, embora pareça uma barreira do INSS, pode ser flexibilizado na Justiça, principalmente quando existem altos gastos com saúde. Conhecer as regras e as interpretações judiciais é a sua melhor ferramenta para garantir um direito que é seu. Se este guia te ajudou a entender melhor os seus direitos, não guarde essa informação só com você. Compartilhe esse vídeo no grupo da família, do WhatsApp, manda para aquele vizinho ou amigo que pode estar precisando dessa informação. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu faço questão de ler e tentar responder ao máximo cada um de vocês. A sua dúvida pode ser a mesma de muitas outras pessoas. Um grande abraço e continue lutando pelos seus direitos.